Boa tarde, meu nome é Sérgio Lírio. Obrigado por quem está nos acompanhando aqui em mais uma transmissão ao vivo e mais um direto da redação. Estou aqui com o economista Márcio Postman, professor da Unicamp, foi candidato a prefeito, atualmente preside a Fundação Perseu Abramo. A gente vai discutir um pouco aqui a conjuntura econômica brasileira atual. Mas antes de eu fazer a primeira pergunta, professor, só peço licença para lembrar aqui quem está nos acompanhando que este direto da redação é parte do novo projeto editorial da Carta Capital, do novo projeto digital. A gente está aqui numa campanha para reunir novos assinantes. A gente teve bons resultados nos últimos meses, então queria pedir aí quem estiver nos acompanhando, que ainda não é assinante, por favor, assine, torne-se sócio. A sobrevivência desse nosso projeto editorial, do jornalismo transparente, crítico, depende basicamente do apoio de quem está aqui nos acompanhando, de quem acredita no trabalho feito pela Carta Capital. É muito simples, é só entrar lá no site e tem todos os caminhos para se associar. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Sérgio, eu que agradeço e quero me somar nesse esforço importante que vocês estão fazendo, não apenas do ponto de vista da manutenção desse espaço, dessa comunicação já de muito tempo, né, mas de certa maneira, de forma criativa, buscando uma interação mais ampla com a sociedade brasileira, e não tenho dúvida que esse projeto, essa mudança terá êxito, porque conta não apenas com pessoas competentes como você, mas toda a equipe aqui na redação que entende que o Brasil democrático pressupõe uma imprensa de qualidade, uma imprensa com a qualidade que a Carta Capital possui. Muito obrigado por essa propaganda, por esse apoio. Agradecemos bastante. Professor, lembrar também que quem estiver nos acompanhando que pode mandar via Facebook ou outros canais, e-mail, perguntas que elas estão chegando aqui para mim e eu, na medida do possível, farei aqui para o professor. Mas eu começo com uma pergunta mais geral, é o seguinte: tem saído indicadores aí, eles não são nada conclusivos, né? Saiu recentemente que teve uma alta no número de empregos com carteira assinada, mas ao mesmo tempo saem indicadores de que a arrecadação voltou a cair. Quer dizer, nós estamos num momento de uma dubiedade, os números são muito diferentes. Eu queria saber o que é possível dizer sobre o estado da economia brasileira nesse momento. Tem algum sinal de recuperação factível ou tudo é esporádico, né, que não se repetirá ao longo do tempo? O que dá para dizer da situação da economia brasileira neste momento? O movimento de recessão iniciado a partir de 2015 se constitui no terceiro período recessivo que nós tivemos no Brasil urbano industrial. A primeira recessão de 81 a 83, a segunda recessão de 90 a 92 e essa terceira iniciada em 2015. E ela, de certa maneira, está apresentando algumas características comparáveis às duas recessões anteriores, de início 90 e início dos anos 80. Foram períodos em que você teve uma queda profunda do nível de atividade e depois recuperou algo, evitou de cair, deu uma recuperada num determinado ano, no outro ano voltou a cair novamente, pois não tinha força suficiente para sustentar a retomada, né? Então nós tivemos 81 caiu muito a atividade econômica, mas 82 ela voltou a se recuperar, até porque foi um ano eleitoral, e 83 voltou a cair novamente o nível de atividade, para depois, a partir de 84, voltar a crescer a economia brasileira. Em 1990 nós tivemos uma queda no início do governo Collor, uma queda acentuada de quase mais de 4% do PIB. Em 91 a economia voltou a recuperar, o crescimento ao redor de 0,5%, e em 92 ela caiu novamente, né? Então a impressão que eu tenho, olhando a evolução do quadro econômico brasileiro, é que nós paramos de cair e está um movimento de ideia de recuperação, né? Então a estimativa é que talvez a economia cresça em torno de 0, dependendo aí da evolução do quadro político. Mas não há por trás deste movimento algo que sustentaria a retomada do crescimento, porque o que nós estamos vendo, de um lado, o que melhorou, o que deu suavizou, digamos, a queda que vinha já desde 2015 foram razões eventuais que não estão associadas à política econômica. Ou seja, o que justifica essa situação de não ter queda esse ano e talvez a economia cresça um pouquinho acima de 0?
tem a ver com a situação externa da economia, das exportações, né, que não tem a ver diretamente com a política econômica, e sim com a mudança da política cambial já iniciada em 2015, e um pouco o quadro econômico. E a segunda razão é a produção agropecuária, que tem a ver com o tempo, não está associada a decisões de política econômica. Então, esses dois elementos são importantes, mas eu diria assim, não são suficientes para dar a sustentação da economia. Até porque a política econômica, a forma como está sendo orientada, ela segue na redução do gasto, não é? Especialmente agora com a emenda constitucional que estabeleceu que para o ano que vem, por exemplo, nós teremos um gasto corrigido no máximo pela inflação, não haverá ganho real. Isso significará que o Estado não poderá dar a sua cota para tirar o país da recessão. E você olha o setor externo, o setor privado, você ainda vê o setor bancário com uma série de problemas do ponto de vista de crédito, o Estado, parcela importante do setor produtivo muito endividado, as famílias ainda endividadas, a taxa de juros extremamente alta, ainda que possa cair, mas a taxa de juros ela vem caindo em termos nominais, mas como a inflação está caindo mais rapidamente, a taxa de juros real continua muito elevada. Então você não tem, a meu modo de ver, razões para acreditar que da política econômica vai sair a recuperação. Então o que pode ser é que nós tenhamos um ano em que a economia não cresça, mas também não decresça, mas podemos talvez caminhar para o ano que vem com uma nova queda. Agora, a promessa de que, primeiro foram duas promessas, quer dizer, a simples derrubada de Dilma Rousseff já melhoraria o ambiente. Não é o que a gente está vendo, porque a gente está mergulhado de novo numa crise muito semelhante. Segundo, a ideia de que um pacote de reformas também impulsionaria de novo o setor privado para o investimento, é o que também a gente não está insistindo. Né? Quer dizer, de onde virá, por exemplo, a dinâmica, o que puxará, por exemplo, o setor privado a investir? Onde é que está o... Veja, que a questão das reformas que está sendo colocada, ela pode jogar o país, inclusive, numa instabilidade, numa insegurança por mais tempo, porque vamos partir do pressuposto que no ano que vem nós teremos eleições gerais. Um dos temas que possivelmente candidaturas de oposição atual do governo trarão para o debate, formularão ações, está relacionada às reformas que foram feitas. Então, o que significa para o empresário? Bom, mas agora foram feitas, a terceirização foi aprovada, talvez a reforma trabalhista foi aprovada e uma série de outras mudanças. Essas medidas são para valer ou pode ser que no ano que vem, num eventual campanha eleitoral em que ganha um governo de oposição e cuja argumento vai ser o seguinte: olha, se eu assumir o governo, a minha posição é refazer o que foi feito com essas reformas. Então, o que significa, as mudanças que estão sendo feitas não terão impacto no curto prazo e poderão jogar o país, inclusive, numa instabilidade jurídica ainda maior. Porque eu tenho conversado com empresários a respeito da terceirização. A gente está em dúvida, porque, em primeiro lugar, a lei foi muito mal feita, ela é mal redigida, ela cria uma série de dúvidas. 2, a gente vai começar a aceitar o que a legislação oferece, mas será que nós vamos ter problemas a posterior, por conta da possível revisão que vai ter essa legislação em função da instabilidade do próprio governo? Então, não vejo das reformas a possibilidade, inclusive, de dar essa estabilidade para o empresário, a tranquilidade, para a família e assim por diante. Só me dizer ali, antes do início dessa conversa, que a terceirização não é suficiente para o grande empresário, né? Que ele precisa de mais. Queria que o senhor explicasse por que não basta para o setor privado, ou pelo menos para o grande empresariado, apenas aprovar a terceirização. A terceirização já é, de fato, uma reforma trabalhista, né? Porque ela abre uma série de possibilidades de universalizar a forma de contratação via terceirização e, especialmente, na forma com que saiu dessa legislação, a pejotização. Então, isso vai atender certamente problemas que dizem respeito ao setor público e pequenas e máximo médias empresas. Não atende, ao meu modo de ver, a grande empresa, porque ela, de certa maneira, já avançou onde era possível a terceirização. Ela tem o seu mercado interno de trabalho, o seu núcleo duro, que dificilmente isso vai ser terceirizado. Até há, inclusive, experiência de terceirização no caso da grande empresa. Então, a terceirização ela responde a problemas concretos. Por exemplo, no setor público, nós estamos vendo agora, diante dessa crise fiscal, várias prefeituras, ao invés de abrir um concurso de contratação
de professores, de assistentes sociais, ela está fazendo uma licitação pelo menor preço para contratar professor. Então, aí, olha, professor de 40 horas, salário de 1.800, a pessoa se apresenta e vai contratar PJ. Então, aí, obviamente, nós podemos ter uma desorganização mais acentuada do setor público. Então, isso resolve os problemas fiscais de alguma forma, mas não a grande empresa. A grande empresa precisa de alguma coisa diferente, que é o que está, de alguma maneira, estabelecido nesta proposta de alteração da CLT em mais de 300 artigos. A CLT tem um pouco mais de 900 artigos e um terço vai ser completamente modificado por esse profundo projeto de lei pouco discutido. Eu, por exemplo, fui convidado para participar de 2 comissões, uma na Câmara e outra no Senado, em relação ao tema trabalhista. Bom, é um tema que eu me dedico, tem 30 anos que eu estudo isso. Bom, eu fui participar. O governo havia mandado um projeto de alteração na lei que envolvia os 7 itens. E se tratou sobre os tais dos 7 itens, que não eram temas assim tão relevantes, para dizer bem a verdade, ainda que importantes. A presença do relator foi pequena no debate que eu participei com os membros do parlamento. Bom, terminou o que a Constituição estabelece, que você tem que ter as audiências públicas para ouvir a sociedade, etc. Terminou esse ciclo de discussões internas, o relator apresentou não um projeto alterado daquele que foi enviado, apresentou um projeto com 117 novas cláusulas. Era uma outra coisa do que foi discutido. Então não teve discussão na sociedade e já foi aprovado e imediatamente levado para o Senado. Aí me convidaram também para ir para o Senado discutir o tal do projeto de lei que veio da Câmara. E foi um dia que começou 8h30 da manhã, eu moro em Campinas, fui à noite, inclusive, para poder estar lá de manhã cedo, não tinha voo tão cedo assim. Bom, o debate foi da 8h30 da manhã, alguma coisa assim, até umas 3 horas da tarde. E na minha fala eu fui argumentando o seguinte, que antes de ir para o Congresso, eu havia lido a imprensa e lá estava notificado que o relator do Senado já havia antecipado dizendo o seguinte, que terminado aquela sessão que era a última de ouvir a sociedade pelo Senado, ele apresentaria o relatório. Mas como é que pode apresentar um relatório se nem terminaram ainda as falas, a aprendizagem, sendo que o tema... Parecendo sentença do Moro, né? O tema do trabalho é um tema tão complexo e grande parte dos senadores não entende absolutamente nada do tema do trabalho, nunca trabalharam na vida, começa por aí, tá certo? Foram sempre políticos ou foram empresários. Então é uma coisa estranhíssima. E o relator terminou lá, ele apresentou o relatório tal como veio da Câmara. Então, realmente, para que fazer uma coisa em 3 meses, 4 meses, uma mudança tão profunda no Código do Trabalho? Isso não significa dizer que o nosso Código do Trabalho não precisa se modificar. Então, isso que eu ia perguntar. Mas o problema é para que fazer dessa maneira e colocar o país possivelmente numa estabilidade ainda maior, porque não tem segurança que isso aí vai se manter. Isso que eu perguntaria, quer dizer, é preciso uma reforma da CLT? E se sim, o que precisaria ser mudado? Vamos lembrar que é uma lei, né, do início do século passado praticamente, né, anos 30 e tal, e que de qualquer forma parece que toda a discussão política do Brasil gira em torno disso, de acabar com ou manter a herança getulista de certa forma. Mas o que precisaria mudar na lei trabalhista, que também tem sido mexida ao longo do tempo várias vezes, né? É preciso fazer uma reforma? Esse é um problema crucial, por exemplo, para o desenvolvimento brasileiro? Praticamente 90% das cláusulas da CLT, a CLT ela foi introduzida em 1943, é uma consolidação de leis do trabalho. No início dos anos 40 nós tínhamos 15 mil leis específicas para diferentes categorias, situações, e ali houve uma comissão que consolidou em 900 e poucos artigos. E desses 900 e poucos artigos, de 1943 para cá, quase 90% deles já foram alterados, foram adaptados. Não é que estamos falando de uma coisa que foi estabelecida nos anos 40 e ficou imexível, para usar um termo da moda aí de um ex-ministro, por todo esse tempo, mais de 70 anos. Não é verdade. A legislação brasileira, ela de certa maneira é coetânea de legislações nos Estados Unidos, certo? Na Europa. Não tem nada diferente. E esse argumento de que ela é velha é uma coisa muito estranha, porque, por exemplo, o direito do trabalho é dos anos 30 no Brasil, mas o direito à propriedade privada é de 1850. Ninguém fala que a propriedade privada perdeu a sua função. Eu não gosto muito desse argumento do envelhecimento. O que nós temos, na verdade, são mudanças importantes que a Constituição, que a CLT não tem muito o que dizer a esse respeito, que é basicamente a expansão
das relações de trabalho nos serviços, tá certo? Que com a presença de tecnologia de informação, o trabalho se tornou portável. Ele pode ser realizado fora de um determinado local para onde foi erigido o direito do trabalho. Ou seja, a jornada de trabalho começa onde? Quando você chega no local, na fábrica, bate o cartão, quando assina, e termina quando você sai de lá. Mas pelas novas tecnologias, você pode exercer o trabalho para além daquele local. Então tem situações muito distintas que a CLT não prevê isso. Então eu diria assim, é quase mais a necessidade de uma legislação que incorporasse as novas realidades que não são reguladas até o presente momento. E ao mesmo tempo um esforço muito grande de avançar na negociação coletiva. Porque outra questão também que se repete com muita frequência, o trabalhador brasileiro é caro? Eu vou lhe dar um dado que me parece interessante do ponto de vista da evolução do custo do trabalho. Esses são dados do Ministério do Trabalho, virou Labor Estatístico nos Estados Unidos, que ele faz um acompanhamento do custo do trabalho, né, em dólar. O custo do trabalho no Brasil até 2014, né, comparativamente ao custo do trabalho na China, o custo do trabalho era 20% do custo do trabalho no Brasil. Então, se dizia inclusive que era possível competir com a China, porque a China tinha um custo de trabalho tão baixo, que eram relações de trabalho precárias, quase escravidão, etc. Assim não dava a competir. Bom, o custo de trabalho final agora de 2016 na China, ele é 16% maior que no Brasil. Ou seja, o custo de trabalho no Brasil hoje é abaixo da China. Até 2014, nosso custo de trabalho era mais ou menos 1/3 do custo de trabalho dos Estados Unidos. Hoje ele está em 17%. Não temos condições, na verdade, de validar um argumento de que o trabalhador brasileiro custa muito. Até porque, eu diria assim, a evolução do salário e daquilo que compõe o custo do trabalho do nosso país, na verdade, foi sendo reduzido e, de certa maneira, favoreceu muito as condições de produção a partir da questão do custo do trabalho. O problema é que não tem demanda para a produção no mercado interno. Então não é um problema de salário, eu diria assim. É justamente o fato de você não ter demanda. Se dizia que a CLT, nos anos 90, por exemplo, a CLT impedia a contratação, um custo muito caro de contratar, era muito rígido, etc. E tal. Bom, nos anos 2000 nós geramos 22 milhões de empregos com a mesma CLT. Então é um argumento, ao meu modo de ver, inconsistente, para não dizer falacioso, acreditar que nós temos um problema de envelhecimento da legislação. Então, o Brasil não tem rumo, os empresários não sabem o que vão fazer com o país, do ponto de vista da produção, né? Os trabalhadores se preparam, se qualificam, mas para que tipo de ocupação? Né? A questão da CLT, por exemplo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um instrumento que leva a uma rotatividade no mercado de trabalho. Isso valeria a pena estudar melhor o que fazer em relação a isso. Porque nós temos uma rotatividade de 50% dos trabalhadores rodam a cada ano, não conseguem cumprir 12 meses para a Previdência Social. Não é interessante as empresas, porque não conseguem, na verdade, formar melhor os seus trabalhadores. Então tem questões na CLT que merecem ser trabalhadas, mas não me justificaria, ao modo de ver, uma mudança que atinge mais de 1/3, tá certo, do nosso Código de Trabalho. Professor, o Francisco José Duarte de Santana põe aqui uma questão mais genérica, né? Ele pergunta por que a esquerda tem medo ou dificuldade de mostrar o que é o neoliberalismo, ou atacar frontalmente o neoliberalismo. Vamos lembrar, eu só queria acrescentar aqui a pergunta do Francisco, uma observação, porque me parece que os produtores da crise financeira e econômica mundial estão dando as cartas hoje no mundo, né? Eles que deveriam ter sido responsabilizados, na verdade, estão dominando e estão... Né? Hoje você tem uma série de governos, ou alguns são outsiders, como é o caso do Trump, mas na Europa, basicamente, você tem a chegada do poder de representantes do sistema que, na verdade, acabou sendo beneficiado naquela questão. Foi socorrido. Sim. E depois passou a fazer... O que se passa? Por que nós estamos vivendo de novo uma onda? E principalmente, qual é a grande dificuldade que a esquerda tem hoje de se expressar e de... Mas são várias esquerdas. Mas vamos à questão do neoliberalismo. Mas de maneira geral, assim como se fala neoliberalismo, também não é uma coisa tão homogênea. Né? Mas a gente até pode dizer que, desde que a ordem mundial, né, sustentada ainda nesse receituário de medidas de caráter neoliberal, né, porque é importante dizer, o liberalismo era uma luta de um Estado mínimo contra o Estado absolutista.
certo? O Estado de um rei, com um clero, um Estado ineficiente. Então, o liberalismo surge com um debate muito próprio que tem a ver com o que era o Estado aí no século XVII, século. O neoliberalismo é um debate com o Estado de bem-estar social, certo? O Estado construído pós-guerra, um Estado que pensa de forma estratégica, age. Bom, no Brasil nós nunca chegamos a ter um Estado de bem-estar social nesse sentido. Começamos a construir a partir da Constituição de 88, né? Mas, de toda maneira, essa concepção de neoliberalismo sustenta uma ordem mundial em que o povo não cabe no orçamento do Estado mais. Quer dizer, é uma mudança no papel do Estado e que restringe enormemente o Estado para atender o conjunto da população. Então, o que acontece com as reformas neoliberais é sempre tirar gente do orçamento. É sempre modificar a política pública, né? E o resultado disso, nós vamos percebendo, é o aumento da desigualdade no mundo todo, na pobreza de maneira geral, onde você tem mais avançado a experiência neoliberal. O que nós estamos vendo aqui no Brasil é ato concreto disso, né? A opção neoliberal que se deu já com algumas características em 2015, no final do governo da presidente Dilma, mas sobretudo agora no governo Temer, elas de certa maneira demarcam essa perspectiva de que é necessário não reduzir o Estado, mas reorientar o gasto para determinados segmentos que não são aqueles que, de certa maneira, constituem a base da pirâmide social brasileira, né? A dificuldade da esquerda, eu acho que na verdade tem uma contradição, vamos dizer assim, porque nós estamos diante de uma crise do capitalismo, iniciada em 2007, 2008, são praticamente 10 anos de crise já. E não se constituem, na verdade, modelos alternativos a isso, né? Não obstante as vitórias importantes que a esquerda teve, por exemplo, na Grécia. Uma vitória importante da Grécia, mas a política, ao fim e ao cabo... Capitulou, né? Exatamente, capitulou, né? O que nós estamos vendo não são muito alternativos. Tem agora o caso que a gente precisa analisar melhor, Portugal, ver aí a geringonça, não é? Com uma alternativa à austeridade fiscal, etc., da experiência europeia. Mas o que nós estamos vendo é, inclusive, soluções que não são bem alternativas ao capitalismo, mas é um outro modo de atuar que diz respeito à reorganização de uma direita, né? Porque o nacionalismo volta novamente, o protecionismo, o fechamento das nações. A postura do Trump é uma coisa inegável de um fechamento dos Estados Unidos para o mundo, né? Seja do ponto de vista da migração, seja do ponto de vista dos acordos que anteriormente a administração Obama vinha fazendo. Então está um encolhimento, digamos assim, no caso da principal nação capitalista, os Estados Unidos, e paralelamente você tem uma expansão organizada da Ásia, especialmente da China. Esse acordo que foi feito aí do cinturão econômico em torno da Rota da Seda é uma coisa fantástica. São mais de 30 vezes o Plano Marshall, que foi muito importante para a reconstrução do mundo capitalista no final da Segunda Grande Guerra Mundial. E agora nós estamos diante de uma possibilidade de globalização inclusiva que integra nações, não apenas pelo comércio, mas pela produção, pelo investimento produtivo, pelo conhecimento. Então está surgindo uma coisa muito diferente. Infelizmente, a América Latina e sobretudo o Brasil está de fora disso. Nós estamos ainda muito prisioneiros nas possibilidades que os Estados Unidos oferecem, que é a força militar e a sua moeda. O professor, pergunta aqui do Roberto Nascimento, ele volta aqui a um período do governo Dilma. Ele pergunta se não foi realmente um erro, um desastre, a opção pelas desonerações da folha de pagamento naquele período, e se não teria um outro plano de incentivo ao investimento não teria sido mais prudente. Eu queria saber primeiro, se o senhor acha que as desonerações estão no centro da crise que se iniciou naquele período, e o que poderia ter sido feito diferente? Não, na verdade nós temos, a meu modo de ver, uma reorientação na política econômica a partir de 2011. Né? Então, não entendo 2015 como uma ruptura. Na verdade, há uma mudança de 2011 que com um gradualismo chegou à opção pela recessão, inclusive, com o Levy, né? Que já tinha praticamente destruído o Rio de Janeiro, aí foi convocado para fazer essa política nacional. Né? Então o equívoco maior está aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós podemos dizer assim, a grosso modo, que o presidente Lula teve mais uma política econômica de demanda, keynesiana, vamos dizer assim, de demanda agregada, de estimular o consumo, estimular o investimento, etc.
Mas essa política também começou a ter limites em função desde a crise de 2008. O Brasil não teve sinais tão profundos da crise como outros países, como o México, por exemplo. Logo voltou a crescer, cresceu bastante em 2010, mas estava claro que esse tipo de estímulo ao crescimento da demanda estava gerando renda para as pessoas que iam comprar, mas o setor produtivo não reagia. Então você tinha que cada vez mais importar produtos. Isso gerou um saldo comercial, do ponto de vista das manufaturas, bastante significativo. Né? Então, a reorientação da presidenta Dilma, de certa maneira, foi de transitar de uma política de demanda agregada para uma política de oferta agregada, ou seja, de tentar estimular a oferta mais do que a demanda. E para estimular a oferta, você tomou uma série de medidas, né? Entre elas a própria desoneração, porque a ideia é que para estimular a oferta você reduz o custo de produção. Então, desonera de impostos, as empresas em tese teriam então um custo menor, poderia repassar para preço, tá certo? E com isso estimular o consumo por preços menores. Além da desoneração, foi, por exemplo, ter impedido o reajuste de preços administrados, como é o caso da Petrobras, e que gerou problemas gravíssimos para a Petrobras, do ponto de vista do atraso do reajuste do preço do combustível. Né? Tivemos também problemas parecidos na questão do custo de energia elétrica, né? A própria seca, enfim. Então, ali foi uma sucessão de resultados, né? Porque havia a crença de que ao reduzir o custo, através de desonerações, reduções de custos outros, de combustível, de energia elétrica, etc., levaria os empresários a rebaixar o preço e ganhar mais mercado. No entanto, isso não aconteceu. Na verdade, os preços se mantiveram e esse ganho que os empresários receberam foi incorporado na sua margem de lucro e não convertido em preços menores para estimular o consumo. Agora, professor, imaginando aí um próximo governo, se eleições acontecerem em 2018, o senhor imagina qual deve ser o plano para conseguir tirar o Brasil desse buraco? Do ponto de vista econômico, o que o senhor acha que era o mais importante a ser feito? Contando que esse governo não o fará, né? Sim, sim. Acho que é difícil. O primeiro ponto, me parece, é entender a oportunidade sempre da recessão. Porque os governos, em geral, não fazem recessão porque sabem que se fizerem recessão, o governo que o fez será derrotado eleitoralmente. Né? Então, o regime militar fez uma recessão em 81 e 83, perdeu no colégio eleitoral em 84. Não é isso? O Collor fez a recessão em 90, não conseguiu nem concluir o governo dele, caiu em 92. A presidenta Dilma fez uma recessão e nós sabemos o que aconteceu. Né? Então, mas a recessão, quando feita, ela tem, de certa maneira, possibilidade de você fazer reorientações do ponto de vista econômico que você não tem condições de fazer. A recessão de 81 e 83 preparou o país para as exportações. Era um país que praticamente exportava muito pouco, né? Então a opção de pagar a dívida externa naquela época, com acordo com o FMI, a recessão foi fundamental para fazer esse ajuste exportador. Né? Gerou uma série de outros problemas, mas foi feito isso. Nos anos 90, a recessão do Collor foi fundamental para quê? Para reduzir. A recessão reduz o poder dos trabalhadores, dos empregadores, e foi utilizada então a recessão do governo Collor para abrir a economia, para privatizar, tá certo? Para regulamentar o mercado financeiro e assim por diante. Então, criou vários problemas. Mas estou dizendo assim, a recessão sempre ela tem uma finalidade. A dificuldade desse momento é saber que finalidade está tendo a recessão atual, porque é a mais grave, quase 10 pontos percentuais de queda no PIB per capita. Né? Então, com esse quadro em que os setores estão enfraquecidos, o que seria possível fazer? Tá certo? Então, eu diria assim, um plano econômico, a meu modo de ver, tem que contemplar a saída da recessão, mas não apenas uma saída da recessão, mas, na verdade, um engate para um novo ciclo de expansão. Isso tem a ver, de um lado, com a questão da industrialização, tá certo? Com a interiorização da industrialização. O Brasil tem que pensar uma saída oeste, tá certo? Porque nós temos mais de 200 milhões de habitantes, a maior parte do Brasil está colado ainda na parte litorânea, 500 anos de Brasil, nós estamos ainda muito colados na parte litorânea. Nós temos um espaço grande a ocupar, da interiorização, é um momento muito importante de criar novas cidades, por exemplo. Veja o caso chinês. O chinês criou 7 novas cidades e plantou ali o seu salto. É engraçado porque muita gente diz que um dos problemas do Brasil é o excesso de cidades. Nós teríamos municípios demais que não se sustentam. Não, de fato nós temos problemas. Praticamente
26% dos municípios brasileiros estão vendo uma situação de cidades fantasmas, porque não tem arrecadação, não tem população, um vazio populacional, tá certo? Mas tem que analisar, essas cidades são geralmente cidades agrícolas de atividades econômicas insustentáveis. Mas você tem cidades agrícolas pujantes que estão vinculadas ao agronegócio, por exemplo, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, um dos problemas nossos no Brasil é que não tem a dificuldade de interiorizar. Então, o médico não vai para o interior. Por que não vai para o interior? Porque não tem colégio bom para os seus filhos, não tem restaurante, não tem serviços. Então, a política de serviço, a meu modo de ver, junto com a de reindustrialização, ela é fundamental para mudar a cara do Brasil. Tá certo? Uma saída do Brasil para o Pacífico, grandes projetos, na verdade, de infraestrutura que integre o Brasil junto com os países latino-americanos. Uma espécie de rota da seda, tá certo? Sem seda, mas uma rota nova do Brasil, olhando outra dimensão que nós não temos. Nós, no estímulo ao debate das reformas atuais, né, o centro está justamente naquele argumento que o Brasil vive uma transição demográfica, certo? Cada vez as mulheres têm menos filhos, há um processo de envelhecimento e nós vamos ter cada vez mais pessoas com mais idades, dependendo de poucas pessoas na faixa etária ativa. Eu pergunto, por que nós temos que aceitar a transição demográfica? Vários países no mundo, por exemplo, têm políticas de elevação do número de filhos. Será que 230 milhões que nós vamos ter daqui a 20, 30 anos é suficiente para o Brasil? Um país continental, por que não pode ter mais brasileiros nascendo? Não pode construir novas cidades? Isso é um país em construção, nós temos, não estamos prisioneiros de, como na Europa, por exemplo, né? Então, acho que um programa econômico, olhar o Brasil para os próximos anos, é pensar fora da caixinha. A crise que nós estamos vivendo não tem saída. Mas essa presença do Brasil para fora, com os grandes empreendimentos, não sustenta o emprego. Na verdade, tem que pensar que o emprego, a partir de negócios pequenos, no Brasil, e para isso nós estamos aparelhados. O Brasil não tem um banco público, por exemplo, para mim, pequenos negócios. Você não tem um serviço que atende as dificuldades dos pequenos negócios. Não tem universidade para pequenos negócios. Nós temos um campo enorme nesse sentido, né? Então, a reindustrialização, eu acredito que teve, jamais, dificilmente vou voltar, talvez, a que foi a industrialização brasileira completa e diversificada dos anos 70, dos anos 80. Mas há segmentos que você pode, de fato, constituir um núcleo importante da indústria brasileira. A meu modo de ver, não é? O setor de defesa nacional. Esse é um setor que não é de importação, nós podemos fazer produção, tem capacidade tecnológica, tem capacidade empresarial, é possível dar passos importantes, vinha sendo dado inclusive do ponto de vista da compra do avião supersônico, do ponto de vista de equipamentos de telecomunicações, o satélite que está agora para ser inaugurado, que daria uma certa autonomia para as Forças Armadas Brasileiras. Você tem um espaço de construção da indústria nesse segmento, né? Eu diria assim, tem a indústria associada ao agronegócio. Nós temos um agronegócio pujante, mas que é fortemente dependente de exportações. Toda a parte de fertilizantes, né? A parte química, vamos dizer assim, ela vem importada. Então, tem um eixo para fazer a industrialização, inclusive olhando o centro-oeste brasileiro, deslocar um pouco a indústria nesse sentido, ou colocá-la em novas regiões. Você tem o complexo da saúde, com o sistema do SUS,
com as compras que são feitas no Brasil, só as encomendas do Sul são suficientes para, na verdade, sustentar um grande complexo industrial na saúde, né? E você tem, eu diria assim, o espaço, que ainda com grandes problemas, mas é um espaço que não pode jogar fora, do complexo de petróleo e gás, que também ramifica para várias possibilidades. Então, só listando aqui você tem 4 complexos que seria possível uma plena recuperação nesse sentido. Mas, obviamente, que isso aí não sustentaria o país de dimensão continental. Por isso que eu estou imaginando essa ideia da industrialização, a interiorização da indústria no Brasil, o avanço do serviço, porque o grande empregador é o serviço. Professor, para a gente concluir aqui, a gente está chegando no final, o senhor consegue ver um horizonte de recuperação sustentada da economia brasileira? Dá para imaginar? Tem gente que fala que 2020 seria uma volta no patamar ali parecido com 2012. O senhor tem algum horizonte? Trabalha com alguma ideia? Quer dizer, nós podemos recuperar se mudar o eixo da política econômica, essa política econômica. Aí agora o próprio Banco Central divulgou um relatório de inflação trimestral, que mostra o seguinte: nós estamos caminhando no sentido da depressão, porque há uma deflação, a inflação vem caindo cada vez menos no sentido da deflação, e a deflação é um sinal que a economia não reage. Então, e com a emenda na Constituição que cortou o gasto público, eu não vejo saída por aí. Estou vendo, na verdade, nesse sentido, um país estagnado. Certo? Pior do que foi o Brasil nos anos 80, do ponto de vista do PIB per capita. Então, não consigo ver solução nesse sentido, né? Eu acho que o problema sociais tende a se agravar ainda de forma mais grave. O federalismo brasileiro praticamente está desaparecendo com a desconstituição dos governos estaduais, das prefeituras das principais cidades. Um problema de grande dimensão. Mas também quero olhar do ponto de vista histórico. Ali, quem estivesse vivendo a década de 30 não sabia muito bem o que é dar do Brasil. Nós tivemos em 32 uma guerra civil, tá certo? Levantes da esquerda, da direita, e depois o Estado Novo. O Brasil é um livro aberto para ser construído a sua história, tá certo? Do presente e sobretudo do futuro. Então é um Brasil que tem um espaço de construção. Isso depende do que agora? Da capacidade de unir essa esquerda tão heterogênea que nós temos hoje. A maior parte da sociedade é contra o atual governo, é contra o atual modelo econômico, o seu receituário, suas reformas. Mas você não tem articulação, não tem liderança, não tem um projeto que unifique. Se nós tivermos capacidade de construir esse projeto, será um projeto vencedor com um horizonte muito melhor do que temos hoje. Obrigado, Postman, obrigado pela sua presença, agradeço quem nos acompanhou e só lembrar que peço que continue acompanhando nossas transmissões ao vivo e que apoie o projeto editorial e digital da Carta Capital. Boa tarde, Postman, obrigado. Obrigado a vocês por nos acompanhar.